Chegou mais um ano e com isso chegou mais um Setembro Amarelo. Eu diria, já deu um abraço no seu amigo depressivo hoje? Mas é melhor mesmo que você não tenha dado, né? E para você que escuta isso no futuro, estamos em 2020, ainda na pandemia do corona. Esse isolamento social tem sido causa aí para um aumento nas condições psicológicas, né? Que podem levar ao suicídio, como depressão, ansiedade. E mais do que nunca está sendo imprescindível que as pessoas façam terapia, que façam algum tipo de acompanhamento psicológico com profissionais capazes, né? E mais do que nunca todos temos precisado mesmo de cuidar bastante aí da nossa saúde mental. E hoje eu vou tratar um pouquinho disso. Eu vou dar alguns relatos meus mesmo e falar meio que o que mudou de setembro passado, ou seja, de 2019, até setembro desse ano. Mas antes, claro, os recadinhos de sempre, né? Primeiro que agora nós fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos, que reúne vários podcasts e podcasters menos conhecidos, mas que são tão bons quanto os grandes podcasts aí. Dá uma olhada lá na página, que é @podcastersunidos, página do Instagram. Aí você escolhe lá o que mais te interessar, porque tem uma gama muito grande de assuntos. Então você escolhe o que te interessar mais e dá o play. E o segundo recado é que agora também nós podemos ser apadrinhados por vocês, ouvintes. Nós utilizamos aqui a plataforma Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, ou seja, você escolhe um valor e doa ele mensalmente. Os valores são 5, 10, 15 ou o valor que você quiser. Claro, o link tanto do Podcasters Unidos quanto da plataforma Padrim vai estar na descrição do episódio. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas do podcast. E agora nós temos 4 padrinhos e madrinhas. E são eles: Ana Carolina, Anderson Luiz, Esther Dias e Milry Matar. Muito obrigado aos 4, muito obrigado de verdade aí. Essa doação de vocês, esse financiamento coletivo recorrente de vocês tem ajudado bastante aqui o podcast, tanto em questão de comprar novos equipamentos, quanto em questão de melhorar mesmo, dar mais incentivo pra gente trabalhar aqui. Muito obrigado de verdade. E bom, agora sim, fiquem com o episódio. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum. Como eu já disse várias vezes nesse podcast, eu tenho depressão, né? Eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde 2017, se bem me lembro. Foi uma época em que as coisas estavam meio no limite, as coisas meio que chegaram no limite mesmo. Eu finalmente entendi que depressão não é algo que dá pra se lidar totalmente sozinho, sem nenhum tipo de ajuda profissional. E esse meio que foi também o primeiro passo para que as coisas melhorassem. Justamente isso, admitir que eu não podia lidar com isso sozinho. E o segundo passo foi finalmente procurar esse auxílio profissional. E não foi fácil. Terapia não é algo fácil. Inclusive, entre o primeiro e o segundo passo, teve um bom tempo. Teve um período de tempo bem longo. Até eu finalmente levantar e falar, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Tentei fazer acompanhamento psicológico umas 2 vezes antes de conseguir um terapeuta que, entre aspas, combinasse comigo. E sim, isso existe. É algo que pode acontecer, né? Você não combinar com o terapeuta. E eu não tô falando isso, assim, da minha cabeça, e nem tô falando assim como simplesmente não gostar do que o terapeuta tá falando. É uma questão de combinar mesmo, é uma questão de funcionar a terapia. Isso aconteceu comigo e já aconteceu com várias outras pessoas que eu conheço, amigos, colegas, até mesmo parentes. Afinal de contas, todos nós somos humanos. A gente é ser humano. É uma relação meio que médico-paciente, mas ainda somos todos seres humanos. E esse meio que foi o terceiro passo. Achar um terapeuta que combinasse comigo. Você pode... Eu vou dar um exemplo real que aconteceu comigo mesmo. Cheguei na terapia pela primeira vez e comecei a conversar com a psicóloga lá. Aí eu fui falando, contando um pouco da minha vida e tal, e ela já foi falando tanto de opinião e tal, e eu pensando, mas espera aí, velho, você nem me conhece direito ainda, muita coisa que você tá falando aí não tem nada a ver.
não é a minha realidade, sabe? Enfim, esse foi um caso que aconteceu comigo e por isso eu procurei outro. E aí esse terceiro passo, que foi não parar no primeiro, porque eu achei que não funcionou, foi justamente procurar outra pessoa, outro terapeuta, outro profissional, até que finalmente casasse, finalmente combinasse mesmo. E desde então as coisas têm melhorado. Mas por favor, um acompanhamento psicológico ele não é milagre. Ele não vai curar a depressão ou ansiedade ou qualquer que seja a condição aí em um dia ou em um mês. Do mesmo jeito que normalmente, por favor, do mesmo jeito que normalmente uma depressão não se instala aí em um dia, o acompanhamento também não resolve em um dia, é um processo. Então se você que está aí ouvindo isso for fazer um acompanhamento, não para no primeiro dia, não desiste, é um processo. Mas ao mesmo tempo não tenha medo de ir procurar ajuda. Pode demorar, você pode não acertar de primeira, você pode não encontrar um terapeuta que funcione bem com o seu caso de primeira, mas vai dar certo, uma hora vai dar certo, vai ajudar. Com certeza vai te ajudar em muita coisa, porque fazer terapia nos faz perceber coisas que a gente mesmo ia perceber. Ou conversando com um amigo, ou conversando sozinho até mesmo, a gente não ia perceber. E outra coisa, não cai naquele papo furado de que quem precisa de psicólogo é porque não tem amigos. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. O psicólogo ele tem esse psico no nome por um motivo, ele é especialista na mente humana. E além disso, ele tem uma visão imparcial, que por mais que o seu amigo aí ou sua amiga tenha aí um senso crítico e seja uma pessoa sensata de modo geral, esse seu amigo, a sua amiga nunca vai ter a imparcialidade que um psicólogo tem. Inclusive, mudando aí levemente de assunto, um dos princípios da revisão de texto é justamente esse distanciamento do texto que o revisor vai ter. É algo que, tipo assim, o próprio autor dificilmente vai ter. Por isso que o trabalho de um revisor é bem crucial na hora de publicar um livro, um artigo científico, um texto para blog ou até mesmo um texto qualquer para sua foto no Instagram. Você, enquanto autor, não vai perceber certos erros no texto, porque foi você que criou o texto. Você está muito próximo ao texto, acostumado com o texto. E em algum ponto eu tenho certeza que você deixou passar aquele errinho de digitação, aquela falta de concordância nominal, aquela falta de conjugação verbal. Isso não significa que você é um mau escritor, de modo algum, não é isso. Mas o fato é que você está próximo demais do texto para perceber certas coisas. E essas certas coisas outra pessoa vai perceber. E nessa minha metáfora aqui, o psicólogo faz exatamente o que o revisor faz com os textos. Ele está distante, então ele percebe certas coisas que você, enquanto paciente, não vai perceber. Bom, me prolonguei demais e até me repeti aqui. Mas você entendeu por que uma terapia é importante? Entendeu por que sua mente e o seu comportamento devem ser revisados, entre aspas, por um profissional? Vai sem medo, terapia existe para ajudar, para dar suporte, para melhorar. Terapia não é sua inimiga. Um psicólogo não é seu inimigo, muito pelo contrário. E foi assim que eu venci na vida. Terapia faz bem, humor também, kkkk. Bom, agora tá na hora de mudar levemente aqui o rumo desse episódio. Vou falar um pouquinho do Setembro e de mim agora. Como vocês bem sabem, o Setembro Amarelo nasceu justamente para ajudar as pessoas que pensam em suicídio, as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Eu inclusive falo disso um pouquinho mais aprofundadamente no episódio Vamos Falar de Depressão de setembro do ano passado, que também foi por causa do Setembro Amarelo. Se não me engano, é o episódio 14. Pois bem, dessa vez, ao invés de focar em dados, igual eu foquei naquela vez, eu vou falar mais sobre mim mesmo, sobre minha experiência. O que mudou desde setembro do ano passado? E eu vou começar aqui com a principal mudança na minha vida, que é uma pessoa chamada Janaína. Aconteceu muita coisa desde que eu comecei a namorar com a Janaína. E a primeira mudança foi justamente eu ter uma namorada. Não, sério, parei. Falando sério, pra mim, ter uma namorada significa meio que pensar em dupla.
Literalmente. De maneira pragmática, antes eu só pensava em mim. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu preciso terminar tal tarefa. E agora eu mudei isso um pouquinho e tô pensando muito como nós. Nós precisamos de um tempo a sós, a gente tá planejando casar, esse tipo de coisa. Eu sempre tento encaixar a Janaína nos meus planos e ela faz o mesmo comigo. Então, assim, naturalmente a gente começou a pensar no outro antes de decidir alguma coisa. Mas eu não tô, por favor, não tô descrevendo aqui uma relação codependente, em que um não faz nada sem o outro. Não, não é isso. A gente é bem livre, bem livre. Essa decisão de incluir o outro nos nossos planos parte simplesmente da vontade de querer que o outro faça parte. São coisas que a gente desenvolve quando a gente começa a namorar, é normal. Tem casal que faz mais isso, tem casal que faz menos, mas é meio que normal. Mas o negócio é que ter a Janaína na minha vida é literalmente um apoio e um incentivo a mais para eu fazer qualquer coisa. Desde simplesmente sair para caminhar, até mesmo arriscar um emprego. E aí eu tô descrevendo aqui... eu tô descrevendo uma relação codependente, né? Foi mal. Mas não, eu juro que não é isso. E claro, isso também inclui minha saúde mental. Ela é uma das pessoas que mais apoia fazer terapia e ter uma boa saúde mental. Sempre conversamos sobre isso, a gente sempre troca experiências mesmo, e a gente sempre se aconselha bastante, mas a gente nunca larga a terapia. A gente traça objetivos como uma equipe, mexemos com o trabalho um do outro. Vocês devem ter percebido, né, a mudança que o Notívago teve. E essa mudança trouxe muito resultado. A gente tem tido cada vez mais ouvintes por aqui. E isso é justamente por causa das ideias dela, por causa das estratégias dela. E essa é a segunda coisa que mudou bastante de setembro do ano passado até agora. É o podcast. Finalmente iniciei o projeto Afrovoz. Eu e a Janaína iniciamos juntos o Notívago Casado. As vitrines estão ficando cada vez mais consistentes, por assim dizer. Até a divulgação melhorou. Minha edição melhorou tecnicamente. Eu comecei a me aventurar na edição de vídeo, na edição de foto, e comecei a me aventurar em alguns outros empreendimentos também, como o início do Padrim, inclusive obrigado de novo aí aos padrinhos e madrinhas, muito obrigado, e também na monetização do podcast, com esse pequeno anúncio aí que vocês ouvem no início dos episódios. E monetização é a terceira coisa que mudou bastante. Como eu comentei agora, a minha edição de podcast melhorou consideravelmente. E com isso eu resolvi me arriscar no mundo dos freelances. Eu tenho meu cadastro em um site que chama 20 Pila, que é voltado para toda a sorte aí de serviços, inclusive edição de áudio. E olha só, eu tenho esse cadastro desde 2016, eu acho. E nessa época eu tava tentando fazer umas traduções, mas eu só tive um cliente nesse tempo todo. E agora que eu faço edição de podcast e de áudio, já tive 5. E 5 parece um número bem baixo, né? Principalmente considerando esse espaço de tempo aí de 1 ano. São 365 dias, eu só tive 5 clientes. Mas, ao mesmo tempo, levando em conta aí que eu só tive um cliente num período de 3 anos, mais ou menos, aí, esses 5 clientes desse ano são um número até mágico. E aqui é a quarta que não tá exatamente relacionado, mas tá também. Quarta coisa que mudou aí de setembro pra cá. Essa vocação, uma coisa que eu gostei de fazer, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. De tanto fazer os meus próprios episódios aqui no podcast, eu percebi que eu gosto demais de fazer podcast. Eu gosto de fazer a pesquisa antes, eu gosto de escrever a pauta, eu gosto de fazer a gravação, eu gosto de mexer na edição. E com o projeto Afrovoz, eu comecei a fazer bastante pesquisa. E além da pesquisa, né, eu comecei a fazer uma síntese do material para que fique mais palatável para vocês ouvintes. E claro, né, para mim também, porque o princípio de um podcast é você gostar do que você faz, né? Então eu tomei muito gosto pelo que é o podcast, pela mídia podcast. Pela parte da pesquisa, pela parte da síntese, pela parte da gravação, da edição, eu tomei um gosto muito grande por isso tudo. E, sinceramente, eu não teria nada disso se eu tivesse desistido aí em algum ponto. Se eu tivesse largado mão de tudo, desistido lá de continuar meu acompanhamento psicológico,
chutado o balde quanto aos freelances porque eu só tinha um cliente em 3 anos, deixado engavetado aí o Afrovoz. Então, resumindo, minha mensagem é essa aí: não desista. Eu já estive na merda, muito na merda, já estive bem no fundo do poço, com uma depressão que parecia incurável, que parecia intratável, e eu não via mais escapatória nenhuma. Mas eu não fiquei parado, não fiquei estagnado e confortável nessa situação. Não, na verdade eu fiquei, por muito tempo. Até que chegou num ponto que eu não aguentei mais. Realmente cheguei no limite e resolvi buscar aí uma ajuda profissional. Eu já pensei em suicídio, já pensei em sumir. E talvez você esteja pensando aí, mas é muito fácil falar isso. Não é nada fácil. Eu já estive muito mal mesmo. Psicologicamente, financeiramente. Eu já estive num ponto na vida em que eu realmente não via saída nenhuma. Simplesmente eu tava num beco sem saída. Não tinha pra onde ir, não tinha como pular a cerca. Não, isso pegou mal. Não tinha como pular no muro, melhor. Não tinha como fazer nada. Eu não conseguia pensar no que fazer também pra sair da situação péssima. Não conseguia fazer nada, não conseguia ir pra lado nenhum. E outra coisa, eu tô falando aqui dos bons pontos, né, das coisas boas que aconteceram aí desde setembro pra cá, mas muita coisa deu errado nesse percurso aí. Muita coisa. O negócio é que mesmo dando errado, eu tô aqui. Mesmo falhando, errando, mesmo recebendo muito não aí na cara, eu tô aqui. E eu não tô nem perto aí de me considerar uma pessoa bem-sucedida. Afinal, eu não consegui terminar a faculdade, eu tô desempregado e ainda meio que sem expectativa de conseguir um. O negócio é que eu não parei. Eu continuo fazendo podcast, estou conseguindo clientes aí fazendo freelance e algum dia eu vou conseguir um emprego mesmo. Algum dia eu vou conseguir vencer, por assim dizer. E, bom, sinceramente, isso parece muito esse papo furado de coach, né? Coach motivacional, esse tipo de coisa. Por favor, coaches, não me cancelem. Então, bom, desculpem, mas é o seguinte, se eu não acreditar em mim, se eu mesmo não acreditar em mim, por que outra pessoa vai querer acreditar em mim? Por que qualquer outra pessoa ia querer acreditar em mim? Então é meio que isso. Mais do que nunca eu tô sendo muito Alana. E se você não entendeu, corre lá pra escutar o episódio Coach da Perseverança. E cada vez mais eu tô aqui assinando a minha... Tem alguém assinando minha carteira como coach. É o episódio aqui mesmo do Notivo. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Trouxe aí umas reflexões e uns relatos pessoais, né? Tenho certeza que esse episódio perdeu um discurso de coach. Foi mal. Mas eu acho que tá perdoado, né? Pelo menos por hoje. Setembro Amarelo é um movimento importante demais aí para preservar a vida. E muita gente já foi ajudada por esse movimento, né? Então, se você tá numa fase ruim, não consegue ver saída, calma, respira, procura ajuda, conversa com alguém. Não guarda tudo pra si mesmo, não. Põe pra fora. E se você tá aí numa fase legal e conhece alguém que tá mal por algum motivo, vai lá, estende aquela mão amiga. Isso também pegou mal, mas enfim. Estenda uma mão, companheiro. Porque, de verdade, às vezes só o ato de simplesmente ouvir a outra pessoa pode ter um impacto enorme na vida dela. Relembro aqui que existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio e atende as pessoas aí de maneira voluntária e gratuita, todas as pessoas que querem e precisam conversar. O telefone deles é o 188 e o site é o cvv.org.br. E copiando o bordão aqui do brother João Matheus, do podcast Identidades, faça terapia, beba água, sua nova jornada começa hoje. E depois de tudo, lá no final, nós vamos vencer. O João foi mal por roubar seu bordão aí. Mas achei que valia pra esse episódio aqui. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.